Continuando aquela breve aula de adendo para as zonas que eu tinha esquecido de falar no vídeo 1, vamos entrar nas nossas primeiras cartas. Jogo de cartas, vamos mencionar cartas, cartas. Como eu tinha mencionado, nós temos as cartas rosas, que são as cartas de armadilha. As famosas trampas, as traps. E nós temos as cartas verdes, que são as cartas de magia. Lembra aquelas zonas de trás? Aquelas 5 zoninhas. 1, 2, 3, 5. Essas cartas elas vão ser introduzidas, elas vão ser ativadas ou postas viradas para baixo nessas 5 zonas. Para poder serem ativadas, elas têm que estar lá. A mecânica com as cartas rosas, as cartas de trap, elas têm que ser primeiro setadas e a partir do turno seguinte elas podem ser viradas. Enquanto as spells você pode ativar a qualquer momento durante o seu turno. Qualquer momento durante o seu turno é foda. Tecnicalidades são de fuder. Você pode ativar as cartas mágicas sem botar elas viradas para baixo primeiro. Você pode só ativar elas. Ao contrário dos outros jogos, em sua maioria, o Yu-Gi-Oh! Não tem nenhum tipo de restrição de mana ou de limitações de número de ativações. Se você tem 5 cartas mágicas, 5 spell cards na sua mão, que você pode ativar 5 sem ser barrado por nenhuma restrição ou condição de ativação, viva sua verdade, meu rei. Ative. Você pode, você deve. Já as cartas armadilhas não. As cartas armadilhas você primeiro precisa botar elas viradas para baixo, nessas 5 zonas. E a partir do turno seguinte, do turno do seu oponente, você pode ativar elas, mais uma vez. Tendo nenhuma restrição com quantidades, apenas condições e legalidades para ativar. Contando que sejam ativações legais, você pode utilizar quantas cartas você quiser e bem entender. Ok. Vamos falar agora um pouco sobre a estrutura dessas cartas. As cartas de Yu-Gi-Oh! Elas vão ter basicamente a mesma estrutura. A gente vai ter primeiramente o nome, depois nós vamos ter o tipo, nesse caso aqui é uma trap, e creio eu que isso seja o kanji para trap, eu não entendo de japonês. Abaixo disso nós vamos ter escrito trap card, e nós vamos ter... Vamos deixar um asteriscozinho aqui. É isso aqui. Nós teremos a arte e a caixa de texto. A caixa de texto sendo o que a carta faz. Existem memes que os jogadores de Yu-Gi-Oh! Não leem, mas tem que ler sim. Tem muita leitura envolvida nesse jogo. Como você pode notar, a carta mágica, a Spell Card, ela é essencialmente a mesma coisa. Nome, tipo, dizendo aqui, asterisco, arte, texto. É um cara crachado do Yu-Gi-Oh! Vai ter sempre essa estrutura das cartas. Agora a gente vai vir nesse quadrinho aqui. As cartas mágicas e as cartas das armadilhas, elas vão ter uma subdivisão entre elas. Nós teremos magias de equipamento, magias rápidas, magias contínuas, magias de campo, magias de ritual. E nós teremos armadilhas contínuas, armadilhas counter, que seriam... Enfim, nós temos counter traps. Nós não temos spell cards, que são counters. Nós só temos trap cards, que são counters. Nós temos magias e armadilhas, que são contínuas. E, logicamente, nós temos o tipo normal. Existem spells e traps que não são nenhuma dessas coisas, elas simplesmente são. Vou dar aqui um exemplo. Ring of Destruction. Apenas trap card, ela não tem nenhuma dessas divisões. É um que nós chamamos de trap normal. E existem magias que não vão ter nenhum desses subtipos, então é uma magia normal. O que cada uma dessas coisas querem dizer? Primeiramente, nós temos a magia de equipamento. Magias de equipamento são magias que elas vão ser equipadas a um monstro. Eu vou estar aqui explicando as mecânicas mais básicas. Existirão cartas no futuro, que a gente vai ver depois, que elas irão burlar essas mecânicas de jogo, mas é baseado no texto delas.
O texto vai dizer como a carta vai começar, por isso que é importante a leitura. Mas por mecânica de jogo, magias de campo, elas são equipadas a um monstro. Tem um monstro em campo, você equipa ela, né? Essa magia de equipamento no monstro. E essa magia vai dar algum. Vai ter alguma caixa de texto. E a caixa de texto, por exemplo, aqui. O monstro equipado vai ganhar 500 de ataque. Quando essa carta é enviada do campo para o cemitério, dê 500 de dano pro seu oponente. Simples, tranquilo. Show? Só lembrando, a tendência das cartas de Yu-Gi-Oh! É após a sua ativação, elas são enviadas para o cemitério. O cemitério, como eu já tinha mencionado, é a pilha de descartes. Você ativou uma carta, você utilizou a caixa de texto dela, ela é enviada para o cemitério. No caso das magias de equipamento, como o nome sugere, elas ficam equipadas no monstro. Então elas permanecem em campo equipadas àquele monstro. Se o monstro sai de campo ou se a carta é removida por de alguma outra maneira, ela vai para a pilha de descartes. Show? Show. Quick Play. Quick Play são as chamadas spells rápidas. Elas vão ter um raiozinho para você saber que elas são a velocidade. As spells rápidas, elas irão funcionar de duas maneiras. A primeira é que, assim como traps, elas podem ser postas viradas para baixo e serem ativadas durante o turno do seu oponente, ou de maneira. Ou, enfim, de maneira rápida. Porque a tendência das spells é que você ative ela durante a sua main phase, durante a sua fase principal. As spells rápidas, elas funcionam tanto dessa maneira como uma trap card. Então elas podem tanto ser utilizadas durante o seu turno, baixando elas diretamente, como botando elas viradas para baixo, utilizando no turno do seu oponente. Essa é o negócio das spells rápidas. As spells e traps contínuas, como é o caso da nossa querida Call of the Hunted aqui. Lembra que eu falei? A tendência de uma carta é usou, pilha de descarte. As contínuas, elas são o oposto. No momento que elas são ativas, seja virando elas no caso de uma trap ou ativando diretamente da sua mão, como é o caso de um spell, elas ficam no campo. Elas ficam no campo. Por exemplo, a Call of the Hunted, você vai dar alvo em um monstro no seu cemitério, você vai invocar esse monstro em modo de ataque, e quando essa carta sai de campo, você destrói o monstro. E quando o monstro é destruído, você destrói ela. Ela basicamente vai trazer uma coisa e ela vai existir enquanto o monstro existir. Um sendo removido, outro removido, outro sendo removido, um é removido. Show, show. Um adendo sobre cartas contínuas. Elas precisam estar em campo para a caixa de texto dela resolver. Portanto, se de alguma maneira você conseguir remover ela, o efeito dela não vai acontecer. Se você remover ela junto da sua ativação ou quando um efeito é ativo. Exemplo. Estou ativando a minha Call of the Haunted aqui para reviver o meu soldado do lustro negro no cemitério. O oponente vai lá, eu tenho como destruir ela. Pá, destruir a Call of the Haunted. Consequentemente, o monstro não é enviado porque o texto dela não vai conseguir resolver. As cartas contínuas precisam estar em campo para poder ativar os seus efeitos. Mesmo caso das cartas de campo. Magias de campo são aquele asteriscozinho que nós tínhamos botado na última aula, na 1.2 sobre 1.5 sobre campos. Eles têm uma zona específica, que é a Field Zone. Cartas de campo são magias que são ativadas nessa zona. E bem como as cartas contínuas, elas são cartas contínuas porque elas ficam lá e elas precisam estar em campo para os seus efeitos acontecerem. Então, mais uma vez, se você remover uma carta de campo, o efeito ativo da carta de campo deixa de existir. Traps Counter. Traps Counter, elas funcionam como qualquer outra Counter Trap. Como qualquer outra trap, você seta ela, você ativa ela no turno seguinte. Porém, elas têm um adendo. As Traps Counter, elas têm, que nós iremos deixar um asteriscozinho aqui, de Spell Speed. Traps Counter, elas só podem ser respondidas por Traps Counter. Simples assim. Nós teremos uma aula mais na frente sobre Spell Speed, onde eu vou explicar isso.
é um conceito um pouco chato para esse momento. Então a gente vai ter um asterisco em Spell Speed. Vai ser, eu acho que a aula pós-monstros. Acho que o monstro eu vou ter que diluir em 2 ou até 3 para não ficar muito pesado. E as normais, como eu já expliquei como elas funcionam. Ah, perdão. Ritual. Spells de ritual são spells específicas com esse foguinho para auxiliar em uma invocação, numa mecânica de invocação. Invocação é como monstros são colocados em campo no Yu-Gi-Oh! Em outros jogos você pode baixar. Enfim, no Yu-Gi-Oh! A gente invoca. O termo invocação ou summon vai ser algo que vocês vão ouvir muito e muito e muito. Monstros rituais são monstros específicos que eles funcionam de uma maneira. Para eles entrarem em campo, eles precisam de um tributo e de uma magia para fazer eles, que é uma magia de ritual. Você nota que às vezes talvez as velhas não estavam tão erradas quando disseram que esse jogo é do demônio, né? Invocação, ritual, sacrifício, coisa linda. No geral é isso. Essas são os básicos do tipo de spell e trap e as maneiras como elas funcionam. Mais uma vez, spells são baixadas direto, traps precisam ser setadas ou flipadas. A menos que a spell seja uma spell rápida ou que o texto dela especifique outra maneira de ativar. Nós iremos brevemente entrar nessas burladas mais na frente, mas eu vou dar um breve spoiler para vocês aqui. Aqui, vou dar um exemplo aqui legal para vocês. De uma carta que é bastante relevante para o metagame do Yu-Gi-Oh! Infinite Impermanence. Vocês notam que ela é o quê? Ela é uma trap normal. Portanto, a maneira que ela funcionaria seria: você botaria ela virada para baixo e ativaria no turno seguinte. Porém, no texto dela, tá dizendo aqui: dê alvo ao monstro que seu oponente controla, negue os efeitos dele até o final deste turno. Então, se essa carta estava setada, virada para baixo antes da ativação, na resolução, pelo resto desse turno, outras spells e traps ativadas nessa coluna são negadas. Se você não controlar cartas, você pode ativar essa carta da sua mão. Entendeu? Portanto, se o seu oponente ativou um efeito e você não controla nenhuma carta, você pode ativar essa carta diretamente da sua mão, burlando, obviamente, a mecânica de setar ela. Só esse adendozinho pra vocês, porque Yu-Gi-Oh! É um jogo baseado em criar regras e depois criar cartas para quebrar essas mecânicas de regra.